Jesus, vivendo cada dia. Bem, quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos, meus amigos, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Walter Ramiro, aqui de Londrina, sou pastor da Igreja Comunidade Batista Bom Pastor. A nossa igreja está nesse endereço, Rua Guaporé, número 711, e por enquanto nós temos reuniões aos domingos, às 9 horas da manhã. Logo nós vamos colocar mais reuniões, porque nós estamos num salão maior que Deus nos preparou. Mas eu quero aproveitar e enviar uma saudação para todos os meus irmãos de Telêmaco Borba, nossos irmãos lá de Cascavel, nossos irmãos lá de São Paulo, os nossos irmãos lá de Umuarama. Eu tenho diversos irmãos que foram pastoreados por mim quando lá eu estive por 14 anos. E temos muitos irmãos ali naquele lugar, graças a Deus, que nos conhecem. E nós temos comunhão com eles. Inclusive, a semana passada eu estive lá em Umuarama, lá na casa do meu amigo, irmão em Cristo, Dr. Lorival, junto com a sua família, a irmã Rosa, sua esposa, enfim, a sua família. Visitamos alguns irmãos ali, a irmã Iracema, e fui surpreendido com a presença de outros membros da família que ali estavam para visitar a irmã Iracema. E foram momentos assim gostosos que nós passamos ali na cidade de Umuarama. Então eu quero deixar aqui a minha saudação em Cristo a todos os nossos irmãos e amigos que têm tido a oportunidade de muitas vezes ouvir os louvores do pastor Walter Ramiro, as mensagens que eu tenho transmitido da palavra de Deus. E eu quero reforçar aqui e dizer que nós temos um canal no YouTube, Pastor Walter Ramiro Oficial. Nós estamos presentes também no Instagram, enfim, em diversas redes sociais. Ali nós estamos presentes, temos ali os nossos louvores, as mensagens que Deus tem colocado no meu coração para ministrar aos nossos irmãos. E eu quero deixar para vocês aqui um texto da palavra de Deus, registrado em Gênesis, no capítulo 21, e o versículo 18, que diz assim: Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus estava falando esta palavra com Agar. Agar era uma esposa, ou uma concubina de Abraão. E por muitos anos ela permaneceu ali ao lado de Abraão com Sara, mas aí a coisa começou a complicar-se. E Sara chamou Abraão em particular e disse: olha, você tem que mandar essa mulher embora, tem que mandar Agar, seu filho, embora. E Abraão, ele não queria fazer isso aí, porque ele estava preocupado com a segurança, com o bem-estar de Agar e também do seu filho Ismael. Mas Deus falou com Abraão: você faça conforme Sara está pedindo para você, porque isso aí vem da minha parte. E aí então Abraão despediu Agar com Ismael, e Agar foi peregrinar pelo deserto. E é claro, um dado momento acabou o pouco de alimento que ela havia levado, e acabou também a água, e ela ficou desesperada, porque ela olhou para um lado, para o outro, e ela não viu assim uma luz, não viu uma solução para aquele problema que, se a gente for analisar, era um problema grave, porque não tinha recursos naquele lugar. Era um deserto de Berseba, ou de Berseba, como alguém costuma dizer. E ela então deixou seu filho debaixo de um pé de árvore
e ela saiu à parte, diz assim a palavra, para que ela não visse o sofrimento do menino e ao mesmo tempo aquele menino morrer. Mas Deus é Deus de promessas, e as promessas de Deus não falham. Essa mulher esteve durante muitos anos com Abraão, servindo Abraão como serva, trabalhando para Abraão. Ela foi útil durante todos os anos que ela ficou com Abraão, ela foi útil para Abraão. Tanto é que ele deu um filho de presente, porque Sara não podia ter criança até então. E eu digo para você uma coisa, meu irmão, que Deus, ele não esquece da obra das mãos de cada um, daquilo que nós fizermos. Deus não se esquece disso. Ainda mais que Agar servia Abraão como serva, trabalhava naquela casa como empregada, e Abraão era um homem de Deus. E você acha, por exemplo, que quem serve, que quem ajuda um homem de Deus vai sair sem a sua recompensa? De jeito nenhum. Deus não é como o homem. Os homens muitas vezes cometem injustiças, mas Deus não. Deus é justo. Então, apesar de Abraão despedir Agar sem praticamente nenhum recurso, mas Deus, ele preparou um recurso para Agar. E quando ela estava chorando, preocupada com o menino, achando que Ismael ia morrer, ela ouve uma voz dos céus: Agar, Agar, olha aí de lado. Ela estava no deserto. E quando ela olhou, uma fonte de água, num deserto. Em deserto não dá água, meu amigo. Você já ouviu dizer que em deserto, lugar seco, lugar de muito calor, calor causticante, chega até a 50 graus o calor no deserto? Você acha que um lugar desse pode verter alguma fonte de água? Mas eu quero dizer para você que para Deus não existe lugar que ele não possa operar o que ele quer, o milagre que ele quer fazer na vida das pessoas. Então, quando Agar olhou assim de lado, ela viu uma fonte de água fresquinha. Ela foi lá, encheu a sua vasilha de água e deu para o menino tomar. Aquele menino tomou aquela água, matou a sua sede, revigorou suas forças. Ela também ficou animada, porque com o milagre de Deus, sabendo que Deus está presente ali para cuidar dela, cuidar do seu filho, ela também se animou. E ainda Deus fez uma promessa. Olha só o que Deus falou: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha que coisa tremenda. Estava ela sozinha no deserto, junto com o seu filho só, certo? Sem nenhum recurso. E de repente ela recebe o milagre daquela fonte de água em pleno deserto. E recebe uma promessa de que o seu filho seria chefe de uma grande nação. E se você for acompanhar a trajetória de Agar, a trajetória de Ismael, você percebe que de fato ele se tornou chefe de uma grande nação. Sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que me ouve? Porque Deus, ele não mente. A palavra que Deus empenha, ela é imutável. Ele não muda a palavra dele, de jeito nenhum. Ele não muda. Se ele fez promessa de abençoar, a palavra dele está cheia de promessas, de bênçãos para as pessoas que acreditam na sua palavra, em suas promessas. E as promessas de Deus nunca falharam e jamais falharão. Então, se Deus fez esta promessa tremenda para Agar, dizendo que o seu filho Ismael ia ser chefe de uma grande nação, e isso se concretizou futuramente, certo? Então, meu querido, esta promessa não é só para Agar, não é só para Ismael. Esta promessa ela é para mim, ela é para você, ela é para sua família, ela é para seus negócios. Talvez você está vivendo na sua vida um deserto, uma sequidão. Você olha e não vê solução para os seus problemas.
Mas eu quero dizer para você que no meio dessa sequidão, que no meio de todos esses problemas, essa avalanche de tempestade que tem vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, Deus pode, no meio disso tudo, suscitar uma luz, suscitar a solução desses problemas, porque Deus, Ele tem promessa, não é somente para Agar, e nem somente para o filho dela. Ele tem promessa para cada um de nós, para você. Talvez eu estou falando com alguém que está vivendo um momento caótico, um momento complicadíssimo na sua vida, que você tem lutado com todas as forças que Deus tem te dado. Você tem usado a sua capacidade, você tem corrido para cá, para lá, bate numa porta aqui, numa porta ali, mas até agora você não encontrou ainda uma porta aberta, você não está vendo a solução do seu problema. Mas a solução dele, meu querido e minha querida, está em Deus. Deus fez promessa para Agar e para Ismael, mas hoje Ele está fazendo promessa para você também, porque Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Em Jesus eu sempre hei de vencer.